Ordenados, um dos temas que mais diz-que-disse suscita nas organizações, em concreto naquelas em que os salários não são conhecidos. Neste ponto, deixamos a função pública de lado e concentramo-nos no setor privado, onde uma boa parte dos profissionais não sabe quanto ganha o colega do lado e muito menos a chefia. A questão é, deve saber? Porquê? Que vantagens traz essa transparência? Bem, num contexto em que se fala cada vez mais da necessidade de atrair e reter talento, será que para quem tem e sabe que tem talento, uma política salarial transparente não é um ponto importante? Aceitam os profissionais mais qualificados e preparados de hoje trabalhar em empresas que tenham práticas de remuneração obscuras e eventualmente injustas? Mas quando a transparência existe e revela grandes discrepâncias, não será contraproducente porque abre a porta à revolta, à desmotivação, à insatisfação? E a partilha de informação deve ser extensível ao CEO da empresa? Ai, que tema difícil. Temos aqui os ingredientes de que precisamos para uma boa conversa e dois profissionais habituados a lidar com o tema, Patrícia Ervilha e Artur Ferraz. Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, Isdon, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Ordenados, deve ou não haver transparência? É o tema que abordamos neste programa da rádio Diz que Disse. Tem tanto que se lhe diga. Por onde começar, Artur? Damos o primeiro passo na tentativa de perceber o que ganham e perdem as empresas quando optam por uma política salarial aberta e transparente. Quais são as vantagens? Olá, Patrícia. E olá, Patrícia. Olá, Artur. Bom, em primeiro lugar é preciso, diria eu, dizer que as empresas que, de uma maneira geral, são produtivas e utilizam práticas de gestão de pessoas condignas, são transparentes nesse ponto de vista. Não só dizem quanto é que ganha o CEO, mas como dizem como é que é remunerado o próprio Conselho de Administração e publicam isso em todo lado. Aliás, qualquer SAD, por exemplo, ou qualquer sociedade anónima o tem que fazer. Portanto, eu diria que numa questão fundamental a transparência é crítica. Portanto, é preciso haver transparência nas remunerações. Mas para isso também é preciso existir gestão de remunerações. Eu diria que são duas coisas diferentes. Que é, nós estamos muito habituados a falar em salários, mas estamos muito pouco habituados a falar em gestão de remuneração dentro das organizações. E quando falamos em aumentos individuais e não falamos em aumento da massa salarial de uma empresa, que é o que deveríamos falar de uma forma geral, que é, se eu tenho uma massa salarial de X% e quero efetivamente proceder a incrementos da minha massa salarial, devo pensar, em primeira instância, em primeiro lugar, qual é que é o valor que eu tenho disponível na minha empresa, em termos orçamentais pelo menos, para aumentar a massa salarial. E se vamos aumentar a massa salarial em 4%, por exemplo, se toda a gente vai ter um aumento de 4% proporcional. Ou não. É que se for para toda a gente ter um aumento proporcional, então a questão do talento, como ainda há pouco estavas a referir, então fica na gaveta, não é? Porque se toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de aumento, então se calhar eu que sinto que produzo resultados, sou um profissional qualificado e ainda mais procurado no mercado, naturalmente não vejo condições para me poder rever. E, portanto, mas pegando na questão da transparência, sim, e das vantagens que ela traz para a empresa, há alguma vantagem que tu sublinhes particularmente? A primeira é eu saber quais são as regras do jogo de uma forma natural, porque num episódio passado falámos sobre o conflito, não é? E uma das razões, por exemplo, de conflito dentro das organizações é as pessoas não conhecerem os salários umas das outras de forma transparente, mas conhecerem-nas por trás... Pelo disco que disse, não pelo é? Disco Era disse. isso mesmo que eu ia dizer, disse, Patrícia. Era a primeira vantagem acabar com o disco que disse. Porque quando nós mas não não sabemos... este programa, Patrícia. Não acabar com o nosso programa. Quando nós não sabemos, temos muito mais tendência para ser criativos, sim, não é? Eu não sei quanto é que ganha o meu colega do lado, portanto eu vou imaginar, sim, vou inventar, sim, vou criar, e eu e todos. E portanto, é a primeira grande vantagem. Eu até diria, não vejo nenhuma
desvantagem na transparência. Não consigo ver. Quer dizer, só vejo aspectos positivos em sermos transparentes, sermos claros, sabermos com o que é que contamos e, aliado ao que o Artur referia, a gestão de carreiras. Porque a questão das retribuições depois vai ligar com a gestão de carreiras e vai ligar com a avaliação de desempenho, que também já falámos, mas quer dizer, de facto estas coisas não são isoladas. A transparência, para mim, é quase uma bandeira daquelas que nunca abdicar dela. Não é uma realidade ainda. Não é? É uma realidade em muitos E quando a transparência põe a nu as discrepâncias? Temos que as assumir, temos que ser claros, temos que até explicá-las. Talvez elas tenham razões, não é? As discrepâncias e até as injustiças, não é? E as injustiças. Agora, temos que explicar, temos que estar disponíveis, ao ser transparente, temos que estar mais disponíveis para explicar. Este é o grande problema da transparência, diria eu, Patrícia, que é quando nós não somos transparentes, não temos que explicar nada a ninguém. Ora. E, portanto, o problema dos regimes democráticos e das democracias e tudo aquilo que nós também defendemos enquanto europeus, enquanto humanistas, passa exatamente por isso. Passa por sabermos que se defendemos a transparência, temos que necessariamente saber defender que a transparência acarreta questões que podem trazer problemas problemas passados, que já aconteceram lá atrás, mas que, olha, ele está aqui, tem que ser resolvido, não é? Se eu tenho um indivíduo que tem um salário alto e com a sua responsabilidade, digamos assim, em termos de função, mas por isso eu tenho que fazer ali um match entre qual é que é o peso, qual é a análise das funções que existem dentro das organizações. Temos muito pouco trabalho desses feito nas nossas empresas, não é? De que forma é que eu vou fazer evoluir o salário dessa função ou dessa pessoa em comparação com as outras? Isso exige que haja uma gestão profissionalizada em termos de remunerações. E que essa transparência também dá mais capacidade negocial aos colaboradores, não é? Ou seja, um colaborador, sabendo quanto ganham todos os elementos da equipa, mais facilmente se dirige ao gabinete da sua chefia para reivindicar um salário que vá ao encontro daquilo que ele considera ser mais justo. Ou até o contrário, ou até pode chegar à conclusão que a média dos salários, ao que está dentro da média dos salários, não é? Até pode chegar a essa conclusão. Pode não ser até um caso para pedir um aumento. Pode estar bem como está, mas tem essa clareza. Por outro lado, sabe que naquela empresa tem a possibilidade de subir de posto, não é? E um dia vir a ganhar X. Não é? E sabe, a expectativa é gerida de uma maneira muito mais real. Agora, quando eu estou 10 anos numa empresa, não acontece nada, não é? A remuneração está sempre mais ou menos igual. E eu não sei porquê. Será que é o meu trabalho que não está a ser bem feito? Será que toda a gente está a sofrer do mesmo? Então começa o tal diz que disse, não é? Que não para. Mas tem esta grande vantagem de eu poder gerir também as expectativas. E as pessoas que, quando as expectativas são melhor geridas, também são mais motivadas e sabem com o que é que podem contar. E quando estes valores são conhecidos, quem é que, na vossa opinião, se sente pior com o que é mostrado? É quem ganha mais ou quem ganha menos? Eu diria que ambas as partes podem sentir. Como ambas as partes podem não sentir. Não me parece que seja uma distinção, quer dizer, há pessoas que ganham muito e que não têm qualquer problema em lidar com isso ou em mostrar isso. Há pessoas que ganham pouco e têm, outras não têm. Penso que não há aqui uma regra. Penso eu, Artur, não sei se tens uma ideia Eu aqui, diferente. A minha ideia, acho que não também, mas no entanto queria aqui pegar nisto que era, eu não sei o que é ganhar muito ou o que é ganhar pouco, não é? Isso eu não faço ideia. Em comparação com quem está ao lado. Comparativamente com quem estivermos ao lado, o que é importante é sabermos o quê? Quais são as responsabilidades de cada um. Ou seja, e mais uma vez aqui, como falámos já noutros episódios, é aqui uma coisa que é fundamental. A transparência traz conhecimento. E o conhecimento tem que vir sempre com uma coisa que é fundamental, que é eu saber quais são as minhas responsabilidades e as responsabilidades dos outros. Porque é muito fácil eu dizer que fulano tal, lá está, diz que disse, não é? Que fulano tal recebe muito mais do que eu. Sim, e quais são as responsabilidades que ele tem a mais?
e que tipo de trabalho é que ele faz, diferente e com outro tipo de responsabilidades e de necessidades, até do ponto de vista de capacidades, que é diferente do meu. Isso é conhecido, não é? Normalmente não é. Normalmente não é conhecido, normalmente também não é sabido e, portanto, isso leva a que as pessoas naturalmente sintam muito esta questão dos salários na pele, até porque quando o nível salarial médio é muito baixo, naturalmente as pessoas, ao verem a diferença, sentem-na. E, portanto, é um nível sensível, é muito sensível falar disto por causa disto, não é? Esta é uma questão sensível. É, porque às vezes há muita gente que critica pessoas que por 50 euros mudou de função, mudou de empresa. E disse, então, e quanto é que ele recebia? Claro. O salário mínimo, Ele recebia o salário mínimo, provavelmente, então, e 50 euros não é muito dinheiro. Agora, se estivermos a falar de alguém que recebe 4, 5, 6 salários mínimos, se calhar os 50 euros já não se notam tanto. Portanto, há que saber relativizar isto e perceber bem estas questões, porque às vezes não se fala da questão da gestão salarial da Eu até forma. diria que é preciso também assumirmos claramente que grande parte dos trabalhadores ganham o salário mínimo. Pois, Como se o salário mínimo fosse a tabela. Não é? A tabela normal é ganhar o salário mínimo e depois para o ano talvez ganhes mais 50 euros. Isto não é aceitável, eu acho que isto não é aceitável, não é? O salário mínimo é o mínimo. Mesmo que a empresa tenha condições, por vezes, para pagar mais. Sim, porque o mínimo, eu acho que o mínimo é visto como uma tabela. Não é visto, de facto, como um salário mínimo. Abaixo daquilo não se considera decente, não é? Sim. Agora, mantermos a maioria dos nossos colaboradores no salário mínimo... eu acho que no nosso país até está ao nível um bocadinho do escandaloso. Eu sei que as empresas pagam imenso e sei que os trabalhadores custam imenso, não está em causa. Mas é preciso perceber como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas não ganhem só o salário mínimo. Sim. Daí também a questão da remuneração psicológica. Sim. Psicológica é muito e difícil. outra que não é psicológica, Pois, mas claro. que não se expressa através do salário. Quando ela existe, também deve ser conhecida, na vossa opinião, pelo que eu percebi do que disseram. Eu acho que nisto é assim, qualquer empresa que opte por dar conhecimento às pessoas daquilo que faz, muito embora haja pessoas que possam não concordar, repare, eu posso não concordar com uma coisa que conheço, outra coisa é eu dizer que acho que as coisas são desta maneira e não concordo. É diferente, não é? Portanto, eu quando discordo de factos, discordo de coisas que são concretas, reais. E tenho esse direito e estou exatamente nessa posição. É isso que me faz ser humano, não é? Que é estar num sítio onde eu sei quais são as minhas regras e quais são as regras que me colocam também e poder concordar com elas ou não. E poder aceitá-las, que é outra questão. Mas eu conheço-as. Eu conheço as regras. Eu sei que é assim, não é? E, portanto, isto faz toda a diferença quando estamos a trabalhar. Quando as empresas optam por ser transparentes e optam por partilhar essa informação, em que circunstâncias é que ela deve ser partilhada? Como? Isso está fixado em algum ponto da empresa? Faz-se através de uma comunicação interna? Portanto, à partida pode estar fixada junto com o quadro, não é? Com o quadro normal de pessoas, pode incluir as remunerações e as categorias. Pode estar fixada através do tal processo de gestão de carreiras, com as categorias em que cada um está, depende também da organização da empresa. Se tiver organização, sim, porque muitas não têm este nível e portanto é assim um bocadinho, olha, foi assim quando entrou e assim ficou. Mas deve estar acessível. E depois quando há alterações, porque mudamos de ano, porque houve um acerto, porque queremos distribuir lucros, o que seja, sim, as pessoas serem informadas. Nessa componente, por exemplo, o Estado está muito à frente, não é? Porque as funções estão perfeitamente clarificadas, sim, a função de desfia, a função de um técnico superior, portanto, existem intervalos, não é? Eu não preciso saber, as pessoas sabem qual é o intervalo em questão, sim, e, portanto, dentro desse intervalo, há conhecimento. Hoje até pode ser no portal da empresa em que para os grupos funcionais que existem dentro da empresa, sabemos que esse grupo funcional tem um determinado peso, que tem um determinado volume salarial à sua disposição, que pode ter depois também um conjunto de benefícios associado ou não. Não é? Dependendo do grupo funcional a que mas pertence. É preciso haver essa estrutura funcional. E, de facto, o Estado é um excelente exemplo a esse nível. Bem ou mal feito, não está em causa, sim, claro, não é? Mas está bem construído.
E a maioria das empresas não consegue ter ainda este trabalho feito, e por isso é muito mais difícil justificar cada vez que alguém pergunta porque é que não sei quem ganha o dobro do que eu ganho. Porque entrou cá no tempo do... Não, isto não é nada. Agora, as empresas estão mais atrasadas nesse processo. O que é que lhes falta para dar esse passo? Coragem? Perceber a importância, eu acho que falta perceber a importância que estes processos têm. Eu acho que, eu costumo dizer isto, quando as pessoas que gerem pessoas conseguirem transformar tudo em indicadores quantificáveis e transformar em valor, não é? Em valor quantificado, é mais fácil que as lideranças percebam. Quando eu disser que construir um processo de descrição de funções, por exemplo, custa X, mas vai trazer de retorno Y, e conseguir quantificar isto, é muito mais fácil. Eu acho que é isso que a Patrícia está a dizer, e sem dúvida nenhuma nós estamos... Porque é que começámos assim? Começámos assim porque as nossas empresas, de uma maneira geral, em Portugal, começaram pequeninas e começaram e estão sempre a tentar ter a cabeça de fora d'água, não é? A tentar respirar. Porque a maior parte das pequenas e médias empresas em Portugal, que são 99% das empresas do nosso país, não é? Está a tentar respirar só. E o facto de serem estruturas que na sua origem são familiares explica alguma coisa? Tem tendência para fazer isso, claro. Por isso é que nós estamos a passar um momento de transição e estamos a ver muitas empresas familiares a tentar fazer isso. Só que é um processo que também lhes custa a eles. E procurar imenso. Eu penso que estamos exatamente nesse momento em que as empresas familiares que estão a fazer transições estão a procurar ajuda. Sim. Estão a procurar ajuda, claramente. Exatamente, claramente. Obrigada, Patrícia e Artur. Esperamos ter conseguido trazer alguma luz a este tema envolto em neblina em muitas organizações. Assim que nos ouve, se lhe restarem dúvidas ou tiver algum comentário a fazer, escreva-nos para podcast@regialdeliria.pt. Já sabe que nos pode seguir nas plataformas Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts e também no site do Região de Leiria. Em breve estaremos de volta com outro Diz que Disse. Até lá, fiquem bem.